Olá, tudo bem? Quando você tem um caso onde você tem que fazer um grande avanço bimaxilar com rotação anti-horária, como você resolve a repercussão na região paranasal? Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês falando sobre isso, não percam! Então, gente, qual que é a dica que vocês têm que ter em mente quando vocês fazem uma análise facial no paciente de perfil, né? Qual que é a pergunta que todo mundo me faz todos os dias? Vanessa, como é que é a melhor posição do incisivo superior e do pogônio? Como é que você descobre esse número no paciente? Então, dentro da análise facial e da linha que eu defini como a linha prioritária, né? Passando pelo subnasal verdadeiro, avaliando todos os pontos da base do crânio, eu defini essa linha como a minha linha de referência. E aí eu vou definir os números para que eu tenha o lábio superior à frente da linha, uns 2 milímetros, o lábio inferior tocando na linha e o pogônio levemente atrás. Então aqui eu tenho a imagem do paciente em vista lateral, eu preciso fazer um avanço de 9 milímetros da maxila, para que o meu lábio superior fique na posição ideal, referente à minha linha, e o meu pogônio na posição ideal. Então eu preciso avançar 17 milímetros dessa mandíbula. Como a paciente tem uma altura facial aumentada, eu preciso fazer uma rotação anti-horária. E aqui, ó, é o planejamento virtual dessa paciente, quando eu faço um avanço bimaxilar, reduzindo a altura facial através do giro anti-horário, e avançando a maxila e a mandíbula com essa rotação. Qual que é o grande problema desse movimento cirúrgico? É que eu reduzo a projeção da região paranasal. Eu deixo essa região extremamente funda por conta da rotação anti-horária. Então, essa rotação anti-horária, ela tem que ser previsível. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer para solucionar esse problema no ato cirúrgico. Então, quando eu penso no movimento que eu estou fazendo, eu fiz o giro anti-horário, né? Eu fiz um giro anti-horário, fiz um avanço de 9, com impacção de 9,5. Eu fiz um avanço de mandíbula com pogônio na ordem aqui de 17 milímetros e meio e naturalmente a minha região paranasal fica com deficiência, porque o meu incisivo está na posição final, mas a rotação gera uma deficiência na região paranasal. Então, dentro dessa perspectiva, eu já faço um planejamento de quê? De uma projeção da região paranasal com preenchimento, através de um cimento ósseo ortopédico, através de uma prótese facial, através de um implante, de algum tipo de enxerto que eu possa ter uma previsibilidade de resultado e preenchimento da região paranasal e que essa deficiência não fique tão marcada na face, que é muito comum. Então, normalmente, o cirurgião ele acaba avançando o ponto A ao invés de avançar o incisivo. E aí o paciente fica com protrusão maxilar. Ou o cirurgião avança o incisivo na proporção ideal e o paciente fica com deficiência paranasal. Então a grande dica é eu saber esse resultado e fazer a previsibilidade do que eu vou, como eu vou resolver isso aí, através de implantes na região paranasal. E aí a gente usa, você pode usar enxertos, você pode usar preenchimento. Eu uso preenchimento com cimento ósseo ortopédico customizado. Normalmente eu imprimo o crânio 3D do paciente e faço já uma projeção de como eu gostaria que ficasse essa região paranasal e no ato cirúrgico a gente manipula o cimento e posiciona para que fique completamente adaptado e para que eu não deixe essa depressão aparente na face do ponto de vista estético, porque isso cria, na verdade, um defeito nessa região paranasal. Então aqui o cimento ósseo sendo colocado e como a gente faz a fixação com parafuso. Então, preenchimento rígido, fixo e permanente, tá certo? Então, essa é a grande dica para vocês. Vocês podem observar aqui o resultado facial da paciente, já com uma projeção depois de um ano de operado. Então, eu tenho completamente corrigido a deficiência de terço médio, a redução da altura facial e a melhora dessa região sem deixar a paciente nem protrusa, nem com deficiência paranasal. Tá certo? Então fiquem por aí, a gente vai fazendo vários vídeos aqui, passando dicas importantes para quem trabalha com cirurgia ortognática, para o cirurgião que deseja realmente aprimorar os conhecimentos dentro da cirurgia ortognática e ter melhores resultados. Porque realizar o procedimento cirúrgico muitos realizam, mas os melhores resultados alguns têm. Fiquem por aí que a gente volta. Até mais tarde.